Bom dia novamente, né? Vou soltar mais esse vídeo para você, vou soltar os sonhos e também vou soltar Santas Escrituras, né? E vou soltar o sonho de uma grande destruição, vou soltar o sonho do mar e vou, porque os sonhos que o Senhor me mostrou é as coisas que estão prestes a acontecer. Se vocês deram ouvido que está escrito nas Santas Escrituras e vocês o que? Vê que já está às portas, vocês se voltando para Deus, vocês salvam a alma de vocês. Agora, se vocês endurecerem o coração e preferirem ficar do jeito que está, então vocês vão ser no próprio pecado de vocês, né? Bora? Olha, vocês sabem que em todos os históricos meus, eu solto as Santas Escrituras, coloco os versículos perante a minha face, que é para vocês verem que está escrito nas Santas Escrituras. Não tem por que ter dúvida. Agora a gente tem que estar o quê? Preparado. A gente tem que estar preparado porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. É tempo de quê? É tempo de renúncia, é tempo de preparação, é tempo de conserto. É isso que o quê? Que a esposa do Senhor fala para vocês, que vocês o quê? Se arrependam, que vocês transformem a vida de vocês, né? Para que quando o Senhor vir, não pegue aquelas pessoas nas iniquidades dela, nos pecados dela. Porque todo tipo de pecado para o Senhor é iniquidade. Pecado é iniquidade. E a iniquidade o Senhor odeia e o que? Ainda nos tira da presença dele, nos afasta dele. Nos afastando do Senhor é a pior coisa que existe, né? Bora pra cá? Eu já soltei para vocês dois sonhos. Soltei o sonho do arrebatamento, soltei o sonho do sacrifício com o Senhor, que o Senhor apareceu para mim igualzinho, ele estava crucificado na cruz do Calvário. Ele apareceu daquele jeito, do jeito que maltrataram ele, do jeito que deixaram ele todo coberto de sangue. Ele apareceu para mim, eu já soltei para vocês e ainda confirmei nas escrituras, né? Porque pelo o sonho que eu soltei para vocês, o Senhor estava me mostrando que estava abandonado no evangelho. Como é que pode o Messias vir descendo numa rua sozinho? Cadê o povo? Cadê as ovelhas? Cadê os pastores? Não tinha ninguém. Até as portas estavam fechadas. E ele por cima sozinho ele vinha sozinho por cima da calçada. Uma rua de subida. Ele vinha era descendo uma rua. Foi o sonho que eu soltei para vocês, entendeu? Para que vocês o que meditem. Eu ainda soltei o versículo. É o que o Senhor me mostrou é aquele versículo. O que o Senhor me mostrou foi aquele versículo. O sacrifício do Senhor estava abandonado. Quando eu me acordei, eu cheguei e disse assim: Senhor, se tu me mostrou que tu está abandonado no teu ide, no teu sacrifício, tu não vai estar mais, não. Eu vou estar comigo. Vou estar contigo, Senhor. Só me ajuda. E foi isso que o Senhor fez. Vou soltar esse sonho para vocês, o terceiro sonho para vocês. Vou soltar o sonho do mar. Vou soltar o sonho que o Senhor apareceu para mim com os anjos e uma grande destruição. Vou soltar esse sonho tudo para vocês. Mas vou soltar, antes de eu soltar o sonho, vou soltar como eu sempre solto pra você. Jeremias 23 e o versículo 28, tá escrito: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É o que tem escrito nesse versículo, é que eu falei pra você. Porque eu já soltei tanto ele que eu já decorei, né? Agora bora para os sonhos. Olha, soltar logo o terceiro sonho. Eu sonhei. Eu sei que eu tava numa casa. Tava eu, minha irmã e Jesus. Nós tava dentro de uma casa. A minha irmã, ela tava fazendo algo. Eu e Jesus, nós estávamos nas redes sociais pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus estava aqui do meu lado. Mas eu nas redes sociais pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo pregando o evangelho nas redes sociais. Não era um tempo muito grande não, mas era um tempo. E esse período do tempo que nós estávamos pregando o evangelho nas redes sociais, nós parávamos, eu e ele. Ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele. E ele assim se abaixava como se fosse para pegar algo. E na hora que ele se inclinou assim para pegar algo, ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, eu fiquei esperando por ele. Eu disse assim: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava no sonho, ele voltava todo de branco. Todo de linho branco. Mas só que não era naquele momento que ele desapareceu. Era como se tivesse passado uns dias e ele tinha voltado. Na hora que ele voltou, ele voltou todo de linho branco. Aquele resplandecente. Igual está escrito lá no livro do Apocalipse. Daquele jeito que o Senhor apareceu para mim. E na hora que o Senhor apareceu para mim, ele disse assim para mim: tu me espera, eu vou voltar. Na hora que ele fechou os lábios, que eu disse um sim para ele desapareceu da minha frente. Só que esse sonho tem uns detalhes de maior, só que eu guardo para mim, é coisa minha do Senhor. Então, aí eu soltei para vocês, entendeu?
E o que é que eu tenho para dizer para vocês? É tempo de renúncia, é tempo de o quê? De vocês se converter ao Senhor, porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, entendeu? E quando eu me acordei desse sonho, porque quando o sonho desapareceu da minha frente, eu me acordei. No sonho, eu ainda continuei dormindo um pouquinho e esperando por ele. No sonho, eu estava esperando por ele. E eu me acordei esperando por ele. E quando eu me acordei, me deu uma angústia, porque eu não tinha continuado dormindo esperando por ele. Aí, o que foi que aconteceu? Eu fui lá no fundo do meu quintal. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi um arco-íris. Aí, eu peguei e disse, o Senhor fez uma aliança comigo, de nós estar pregando o evangelho nas redes sociais, enquanto eu tô aqui na face da terra. Porque foi essa promessa que eu fiz ao Senhor, quando o Senhor apareceu para mim no segundo sonho. Na hora que ele apareceu para mim no segundo sonho, eu cheguei e disse assim, Senhor, se tu tá só, tu não vai estar mais só não. Eu vou estar nas redes sociais pregando o evangelho. Vou estar nas redes sociais pregando o evangelho. Só me ajuda. E ele pegou o quê? Confirmou. Ele confirmou isso nesse terceiro sonho. Entendeu? Que é justamente o sonho que eu solto para vocês, né? Solto eles, né? Então, assim. Agora, bora para o outro sonho. Primeiro, tem alguma coisa para confirmar esse sonho que tu soltou para nós? Tem sim, nas Santas Escrituras. Deixa eu sair daqui. Pronto, aqui. Encantares. Encantares, o quê? Encantares fala que o Senhor tá aqui, mas eu, tá aqui do meu lado, pregando o evangelho, mas eu nas redes sociais. Bora lá? Pronto, tá aqui, ó. No segundo sonho que eu tive do sacrifício do Senhor, é o que eu vou soltar para vocês agora. Eu fiquei do lado dele como uma coluna. Foi por isso que ele apareceu para mim no terceiro sonho, dizendo que estava comigo, pregando o evangelho nas redes sociais. Entendeu? Foi assim que o Senhor me mostrou. O sonho, né? A revelação. O Senhor me mostrou que estava aqui do meu lado, nas redes sociais, pregando o evangelho. E é justamente o que está escrito aqui. Bora para cá? Ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? Você está vendo? Uma coluna. Mas é uma coluna de fumaça que está perante o Senhor. Por que coluna de fumaça? Porque fumaça é o que? Ela sobe, dá definição às pessoas, né? Então, só que é uma coluna de fumaça. Ela não vai durar muito tempo com vocês, entendeu? Só o tempo que o Senhor vem para buscar nós, né? Então, se vocês vigiam, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Continuando, ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Que é todos os pó dos mercadores que a Bíblia está falando? A tela do telefone. É isso que a Bíblia está falando, a tela do telefone. Todos os pó dos mercadores. A tela do telefone. Porque a gente está aqui, eu tô aqui, eu posso colocar um filtro em mim, eu ficar assim, né, com uma aparência mais jovem, né, então... Colocar um batom, assim, eu tava com batom, posso colocar um batom. Porra, então, é isso que eu tô tentando explicar pra você. Sobre todos os pó do mercador, tá falando sobre o quê? Sobre a tela do telefone. Que ela pode o quê? Nos maquiar. Não posso botar um filtro e ficar, né? Então, é aqui que tá falando, entendeu? Encerrei pra vocês agora. Mesmo tem mais pra confirmar o teu sonho nas Santas Escrituras? Tem, vou soltar pra vocês. Mais outro. Outro pra confirmar você. Menos qual foi aquele versículo pra gente ler também. Ó. Foi... 3. Cantares 3. E o versículo 6 que eu soltei pra vocês. Agora eu vou pra Cantares 8. E o versículo 5 pra vocês, pra confirmar o Senhor aqui do meu lado. Mas eu prego nas redes sociais o evangelho. Bora lá? Ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Meu Salvador, meu grande amor, o amado da minha alma, que me comprou com preço de sangue, né? Glória a Deus. Entreguei pra vocês, tá vendo? Como confirma as minhas visões nas Santas Escrituras, entendeu? Pronto, encerrei pra vocês aqui. Bora pro outro sonho agora, né? Que já confirmei esse sonho pra vocês. Agora bora pra Santas Escrituras. E vou confirmar mais uma vez esse sonho pra vocês. Sabem quem é Apocalipse? Bora lá? Na última folhazinha de Apocalipse, ó. Vou confirmar esse sonho que eu tive pra vocês mais uma vez em Apocalipse. Ó, 22... Apocalipse 22 e o versículo, o versículo 17. E o esposo, ó, você me perdoa? Glória a Deus, que eu tô tão acostumada que eu tô chamando o Senhor de meu esposo. Ó, mas ele é o meu esposo, o Senhor, ó. E o Espírito, ó, preste atenção a algo que eu vou explicar pra vocês. Uma frase, eu vou explicar duas coisas pra vocês, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. Quem está na terra? Não é o Consolador, o Consolador que está na terra. Pois então, o Consolador, né, o Espírito do Senhor, tem também dizendo no Velho Testamento, que lá em
Isaías. Isaías está falando que ele vai ficar satisfeito com as obras dele aqui na face da terra. Então, aqui quem está conosco é o Espírito Santo. É o meu noivo, Jesus Cristo de Nazaré. Bora lá, ó. E o Espírito e a esposa diz, vem. A esposa tá aqui, o Espírito, do mesmo jeito. Por isso que eu falei para vocês do sonho. A visão que o Senhor me concedeu, eu soltei para vocês, ainda estou confirmando as Santas Escrituras. E o Espírito e a esposa diz, vem. É o Espírito, o Consolador, está chamando vocês. E a esposa também dele, chamando vocês. O arrependimento, a transformação de vida e a reconciliação com o Senhor. Tantas pessoas já aceitaram o sacrifício do Senhor, mas estão de qualquer jeito, de qualquer forma. Precisa ter renúncia, precisa ter transformação de vida. Como é que a gente aceita Jesus e permanece do mesmo jeito? Fez só colher o sacrifício, mas ainda está na vida do mundo. Não renunciou. O Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. É isso que está escrito nas Santas Escrituras. Bora para cá? E o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. É tu aí do outro lado. Diz, vem, Senhor, vem, Senhor. Que a esposa do Senhor está clamando pela vinda dele. Bora lá? E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, a água da vida está sendo oferecida nas redes sociais para vocês. Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E o que? Nos purifica para levar nós para o reino do céu. Sem essas coisas que eu acabei de falar para vocês, sem santificação, sem a gente se render ao Senhor verdadeiramente, sem renúncia, é impossível nós herdar o reino do céu. Nós podemos ter aceitado Jesus, nós podemos estar dentro da casa dele. Mas se não tiver renúncia, se não tiver santificação, nós estamos caminhando. Mas pela porta ninguém passa. Por quê? Porque o Senhor disse que é a porta. E a porta é estreita. Ele é o caminho. Nós podemos estar caminhando e para a igreja, louvando, adorando. Mas se nós não se santificarmos, pode ter certeza que na porta o Senhor nos barra. Por quê? Porque não teve renúncia. O Senhor disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. É o que está escrito. E é o que as pessoas têm que o quê? Colher. Bora pra cá? Já terminei aqui pra vocês. Agora bora pra o outro sonho que eu vou soltar pra vocês, tá bom? Vocês acham que eu vou ter vida eterna com o Senhor, do lado do Senhor? Se eu pisar em cima de alguma coisa que tá escrita aqui, me responde, eu tenho vida eterna com Ele? Eu mereço ganhar o reino do céu? Se eu pisar em cima de alguma coisa que Ele diz aqui que não é pra mim fazer e eu faço? Vocês acham que eu tenho o direito de estar no céu dEle, onde Ele mora, com Ele? Por isso que a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Nós temos que causar o quê? Escândalo? Ou nós temos que ser o sal da terra? Tem pessoas que causam escândalo com o nome do Senhor, com a palavra do Senhor. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que o quê? Muito pelo contrário. Nós temos que ser o quê? Dar exemplo. Nós somos o quê? O sal da terra. O sal dá o quê? O sal dá exemplo. O sal dá exemplo. O sal dá gosto. O sal dá paladar na comida. Como é que a gente vai comer uma comida sem sal? Tem gosto? Tem paladar? Tem não, Meire. Pois então, quantas pessoas não odeiam comida de hospital? Por quê? Porque não tem sal, porque não tem paladar, porque não tem gosto. Do mesmo jeito, nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que dar o quê? Exemplo, não mau exemplo. Já basta o que está acontecendo em redor do mundo com o nome dele. As blasfemas com o nome dele. O que estão fazendo em cima do altar dele. Vou pra cá. Eu já soltei o sonho do sacrifício. Agora, já soltei o sonho. 3 sonhos pra vocês. Agora eu vou soltar o sonho do mar. E vou soltar outro sonho também encostado do sonho do mar. Eu sonhei que eu tava na praia. Tava aí meus 2 filhos no mar. E eu tava na areia da praia. E meus filhos estavam o quê? Meus filhos estavam dentro do mar tomando banho. E eu olhava para um lado, tinha umas pessoas caminhando. Olhava para o outro, tinha outras pessoas vindo. E tinha outras pessoas dentro do mar também tomando banho mais meus filhos. E parece que tinha umas pessoas na barraca. Porque assim, eu não prestei bem atenção, mas pra mim tinha umas pessoas na barraca. E eu tava lá na área da praia e eu olhando pros meus filhos, que meus olhos, primeiro é no céu, segundo é nos meus filhos. Porque os meus olhos no céu, ele tá olhando para o Altíssimo. O que pode reger todas as coisas. Ele rege, né? Todas as coisas no céu e na terra. Então, meus olhos são perante a ele, né? E o quê? Nos meus 2 filhos. E eu olhando para os meus 2 filhos,
eu vi que a água do mar, ela começou a recuar. Começou recuando, mas ela recuou tanto que ela descobriu os buracos de mar. Na hora que ela descobriu os buracos de mar, eu vi uma paredona medonha d'água. Na hora que eu vi aquela paredona medonha d'água, aí eu me apavorei e eu alarmei, ninguém me deu ouvido. Aí eu cheguei, eu fui lá onde estavam os meus filhos. Disse assim, ó, tu tá vendo aí? O mar recuou. Quando o mar voltar, pode ter certeza que o mar vai matar todo mundo. Bora se embora. E eu peguei, meus 2 filhos me escutaram e vieram, né? Vieram. Mais eu. E naquele momento que eles vieram mais eu olhei pra trás. Na hora que eu tava assim da área da praia, eu olhei pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, eu vi todo mundo normal, parece que nada tava acontecendo. Aí eu peguei e disse assim, com certeza, quando o mar voltar vai matar todo mundo. E eu fui-me embora pra minha casa, fui-me embora pra minha casa. Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu vi um olho bem grandão em cima do teto da minha casa, um olho bem grandão em cima do teto da minha casa. E esse olho é o que? Um anjo que tem escrito nas Santas Escrituras, entendeu? E na hora que eu vi esse olho, eu me assustei, eu me acordei. Eu me acordei apavorada. Porque eu vi esse olho, era um olho muito grande em cima da sala da minha casa. É porque eu me lembro direitinho e eu me assustei na hora que eu vi. Porque foi coisa que eu nunca nem tinha imaginado. E eu já vi e eu vou soltar pra vocês. Vou soltar na tela desse vídeo pra vocês. Sobre o quê? Sobre esse olho que eu vi, entendeu? E preste atenção. Sobre o mar, que o mar recuou, tá? Vocês prestem atenção. Esse homem que se levantou mandando fazer arca, não faça isso não. Vocês têm que se render ao Senhor. E o que? Esperar e confiar nele, porque ele traz salvação para todos nós. Quando o Senhor aparecer em cima das nuvens, o Senhor vai trazer salvação para todos nós, para aqueles que o quê? Que estão com ele, aqueles que não viraram as costas para ele, aqueles que não abandonaram ele. O Senhor vai vir e vai trazer salvação para nós, entendeu? Isso aí eu creio, dou certeza a vocês, porque tem escrito nas Escrituras que nenhum daqueles que crê no Senhor vão ser deixados para trás. A gente, crendo no Senhor, colocando a nossa confiança no Senhor, como é que pode o Senhor nos deixar para trás? Não vai. Vai ser deixado para trás os desobedientes, os que causam escândalo, os que cometem iniquidade, os que pisam em cima das Santas Escrituras. Essas pessoas vão ser deixadas para trás. Mas o Senhor deu oportunidade a eles. O Senhor levantou quem é a esposa dele e levantou muitas pessoas também. O Senhor deu sonho, deu visão a muitas pessoas em redor do mundo, para que essas pessoas o quê? Escute que o Senhor é o mesmo do antepassado, que sempre conversou com as pessoas através de sonho, entendeu? E fez o quê? Levantou pessoas para falar com o povo dele, para chamar o povo ao arrependimento, à transformação de vida, à renúncia, entendeu? É o que eu solto para vocês, né? Bora para outro. Encerrei esse sonho para vocês. Mesmo tem como tu confirmar esse sonho para nós? As dores de parto. Nós estamos vivendo as dores de parto. A natureza está gemendo. Eu vou soltar para vocês. É porque eu não tô lembrada em qual é o versículo que fala sobre o quê? Sobre as dores de parto. Mas deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Para confirmar esse sonho, é sobre o que? O versículo que está falando sobre as dores de parto. Eu vou soltar nos históricos para você. Por quê? Porque o mundo está o quê? Sentindo dores de parto. Deixa eu ver se eu encontro aqui para poder soltar para você. É porque é para mim ter colocado, eu não sei se eu coloquei, né? Porque quando eu coloco o nome lá em cima, Raciel, enxerga, bato logo em cima, né? Glória a Deus. Eu até fiz esse versículo para vocês e soltei. Ah, sim, eu tô me lembrando, glória a Deus. O Senhor é muito maravilhoso. O Senhor é mais do que maravilhoso. Aqui é de Sara, glória a Deus, não é Sara. Glória a Deus.
Não tô encontrando, sabe por quê? Porque eu tô confusa, eu não tô... É porque, glória a Deus, é porque eu não marquei. Esse versículo foi tão importante, mas eu não tô lembrando. Eu vou colocar nos históricos pra vocês, tá bom? Eu não vou ler agora, mas eu vou soltar nos históricos pra vocês. Eu prometo a vocês que eu solto esse versículo no histórico pra vocês, porque todas as coisas eu gosto de soltar no histórico também. Por quê? Porque não dá pra mim procurar assim, né? Que eu fico perdendo tempo, entendeu? Mas eu vou colocar pra vocês no histórico. E vou soltar esse vídeo pra vocês porque já tá grande. Vou fazer outro vídeo soltando outro sonho, tá bom? Mas eu prometo a vocês que eu solto esse versículo das dores de parto no histórico para vocês. Que nós estamos justamente, para confirmar o meu sonho, vou soltar justamente esse versículo, que o mundo está sentindo dores de parto. A natureza está sentindo dores de parto para poder o quê? Para poder o Senhor vir buscar o povo dele na face da terra, entendeu?